A história tentou silenciar um nome. Durante séculos, vozes se levantaram, tentando diluir sua presença, transformar sua trajetória em mito, sua dor em metáfora e sua mensagem em invenção. Mas ao contrário do que se esperava, mas tentavam apagar, mais forte o nome ecoava: Jesus de Nazaré. E não estamos falando apenas de fé, mas de evidência, de fatos, documentos, pedras e registros. Mel Gibson, conhecido não apenas por sua atuação intensa em Hollywood, mas também pela coragem de tocar em temas que a maioria evita, trouxe à tona uma revelação poderosa no podcast The Joe Rogan Experience. De forma direta, Gibson declarou: Jesus não é uma lenda, ele foi um homem real, registrado por inimigos e confirmado por registros e achados que desafiam o tempo. A força dessas palavras não está apenas na convicção de quem as diz, mas no que elas carregam. Elas vêm acompanhadas de séculos de descobertas arqueológicas, análises documentais e testemunhos que colocam Jesus em pé de igualdade, ou até superior, com figuras centrais da história antiga. O ceticismo moderno, por mais barulhento que seja, se vê encurralado diante de provas que não podem ser ignoradas. E é justamente nesse ponto que a jornada começa. Não com um sermão, mas com um convite à investigação. Antes de mergulharmos nas evidências, é necessário um exercício de honestidade. Uma pergunta simples, porém profunda. Você acredita na existência de Jesus? Seja como figura histórica, como homem comum da Judéia ou como filho de Deus. O que você pensa sobre ele? Independentemente da sua resposta, o que será apresentado aqui pode desafiar suas certezas, reforçar sua fé ou plantar uma dúvida sincera. E é nessa dúvida que a verdade começa a nascer. No contexto histórico, Jesus surge num dos períodos mais turbulentos do mundo antigo. A Judéia, sob domínio romano, era uma província agitada, tensa, marcada por conflitos religiosos e políticos. Era uma terra onde a opressão e a esperança caminhavam lado a lado. Foi nesse cenário que um homem sem riqueza, sem poder militar e sem posição política, começou a atrair multidões. Pregava o amor, o perdão, a compaixão e um reino que não era deste mundo. Suas palavras eram suaves como um sussurro, mas impactavam como trovões. Incomodavam profundamente os líderes religiosos e políticos da época. Não porque ele incitava violência, mas porque ele mostrava um caminho que ameaçava as estruturas de poder. Conforme os evangelhos registram e fontes externas confirmam, a vida pública de Jesus foi curta, porém intensa. E sua morte, decretada por Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, marcaria não o fim, mas o início de um movimento que abalaria o mundo. A figura de Jesus, como personagem histórico, é hoje reconhecida como real por historiadores sérios, inclusive os não cristãos. Mel Gibson destacou um dado revelador. Mais de 40 documentos antigos mencionam diretamente Jesus. Agora compare isso ao imperador Tibério, uma das figuras mais poderosas da Roma antiga, que aparece em apenas 10 registros. Isso mesmo, um carpinteiro da Galileia é citado 4 vezes mais que o líder de todo o Império Romano. É intrigante. Como um homem simples, sem estátuas erguidas em sua homenagem, sem moedas com sua imagem, deixou tanto registro em escritos, papiros e citações. Esse é o tipo de pergunta que nos obriga a ir além do que nos ensinaram ou deixaram de ensinar. E é isso que começaremos a fazer agora. Vamos às evidências arqueológicas. Em 1961, uma descoberta feita em Cesareia Marítima mudou o rumo da pesquisa histórica sobre os evangelhos, a Pedra de Pilatos. Essa inscrição em latim confirma que Pôncio Pilatos era, de fato, o governador da Judéia no período em que Jesus foi crucificado. Uma peça que, antes de sua descoberta, era
considerada impossível de ser encontrada por muitos estudiosos. A pedra está hoje exposta no Museu de Israel e serve como prova concreta de que os relatos bíblicos estavam certos quanto à figura de Pilatos e sua atuação política. Outra descoberta crucial foi feita em 1990, nos arredores de Jerusalém. O ossuário de Caifás, uma caixa mortuária de pedra com a inscrição José, filho de Caifás. Segundo os evangelhos, Caifás foi o sumo sacerdote que conduziu o julgamento de Jesus. A análise confirmou que os restos mortais ali presentes pertenciam a um homem de aproximadamente 60 anos, compatível com a idade de Caifás no período descrito nos textos sagrados. Para Mel Gibson, essa descoberta tem um peso simbólico enorme. Ele contou que, certa noite, sua filha lhe perguntou se Jesus era real ou apenas uma história. Em vez de tentar convencê-la pela fé, ele mostrou a ela a foto do ossuário de Caifás. Explicou quem ele foi, o papel que teve no julgamento de Jesus e como a inscrição foi validada por especialistas israelenses. A resposta da menina foi simples, mas poderosa. Se o acusador existiu, o acusado também. Essa pureza de raciocínio, Gibson diz, é o que precisamos resgatar, porque muitas vezes é a arrogância intelectual que nos cega diante do óbvio. A verdade está lá, mas preferimos complicá-la com teorias e desconfianças que, no fundo, servem mais para proteger o ego do que para descobrir a realidade, e não para por aí. Em 2002, outro ossuário causou rebuliço, o ossuário de Tiago, que traz a inscrição em aramaico, Tiago, filho de José, irmão de Jesus. A autenticidade foi debatida, é verdade, mas testes químicos indicaram que a inscrição é compatível com o primeiro século. Embora nomes como Tiago, José e Jesus fossem comuns, a combinação dos três aponta para uma forte possibilidade de ligação com a figura mencionada por Paulo de Tarso em suas cartas, o irmão de Jesus. Essas peças arqueológicas são mais do que relíquias. Elas são pistas, fragmentos de uma história que muitos tentam apagar ou transformar em metáfora, mas que insiste em se apresentar como fato. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Quantas evidências são necessárias para que deixemos de chamar algo de mito? Se você chegou até aqui, está prestes a mergulhar ainda mais fundo nesse universo fascinante de descobertas. A arqueologia não é uma ciência mística. Ela não se baseia em sentimentos ou suposições. É uma disciplina fria, objetiva e, por vezes, até cética. Justamente por isso, quando uma narrativa milenar como a de Jesus resiste à análise arqueológica, ganhando confirmações em escavações, inscrições e restos mortais, não é apenas uma religião que se fortalece, mas a própria história que se confirma. É nesse ponto que a narrativa de Jesus ganha uma força que poucos líderes religiosos, políticos ou filosóficos conseguiram manter ao longo dos séculos. Diferente de muitos mitos e lendas que se perdem em neblinas simbólicas, Jesus está gravado em pedras, literalmente. E não é só isso. Está presente em registros históricos não cristãos, como os de Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, e Tácito, um dos maiores cronistas do Império Romano. Ambos fazem menções diretas a Jesus, à sua crucificação e ao movimento crescente que se formava em torno de seu nome. Nenhum dos dois era cristão. Pelo contrário, seus textos mostram até certo desprezo pelos seguidores do Cristo. E justamente por isso tem ainda mais valor. Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, escreve sobre Tiago, irmão de Jesus, chamado o Cristo. Já Tácito, ao falar sobre Nero, menciona que o imperador culpou os cristãos pelo incêndio de Roma e diz que o nome cristãos vem de Cristo, que foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério.
Não estamos falando de textos religiosos, mas de historiadores seculares relatando fatos com naturalidade. Isso mostra que, mesmo fora da esfera da fé, Jesus já era reconhecido como personagem histórico incontestável. Mel Gibson, ao tratar desse tema, disse algo impactante. Se você tirar a ressurreição da equação, Jesus ainda é um dos homens mais citados, lembrados, analisados e amados da história humana. Isso por si só já é um milagre. A análise dele vai além da religião. Ele convida a observação do impacto que um único homem, pobre, marginalizado e executado da forma mais humilhante possível, teve no curso da civilização ocidental. Mas o que torna essa história ainda mais poderosa é o que acontece depois da sua morte. Um movimento que, pela lógica romana, deveria ter morrido junto com seu líder, explode em crescimento. Em poucos anos, os seguidores de Jesus estavam em todas as partes do império, não armados, não impondo leis pela espada, mas oferecendo perdão, amor e uma nova forma de viver. Algo tão absurdo para o mundo da época que muitos historiadores modernos chamam isso de a revolução mais improvável da história. A perseguição aos cristãos começou cedo, e isso é outro dado histórico que comprova a existência de um núcleo original que se recusava a negar o que viu e viveu. Ninguém dá a própria vida por uma farsa. Ninguém morre crucificado, queimado vivo, jogado aos leões ou degolado porque acreditou numa metáfora bonita. Os primeiros cristãos morreram afirmando: nós vimos, ele vive. E o impacto disso chegou até os próprios inimigos. Em Roma, em pleno Coliseu, onde o sangue de mártires cristãos manchava a areia, a fé em Jesus crescia a cada novo espetáculo de horror. Um império que acreditava na força, na opulência, na dominação e nos deuses múltiplos foi sendo lentamente tomado pela mensagem de um homem que dizia: bem-aventurados os que choram, os mansos, os puros de coração. Agora, pense com frieza. Se tudo isso fosse apenas uma lenda, um mito bonito inventado por pescadores e camponeses, você acha que Roma teria tremido diante dessa história? Você acha que um mito conseguiria virar o mundo de cabeça para baixo? Outro ponto interessante levantado por Gibson é a autenticidade dos evangelhos. Muitas críticas modernas dizem que os textos foram modificados ao longo dos séculos. No entanto, o que se observa com os manuscritos do Novo Testamento é exatamente o contrário, uma fidelidade textual impressionante. Temos hoje mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, além de milhares de traduções antigas em latim, copta, siríaco e outras línguas. Quando comparados entre si, mostram um índice de consistência textual acima de 99%. Nenhum outro texto antigo chega perto disso. Para se ter uma ideia, a Ilíada de Homero, considerada um clássico indiscutível, tem pouco mais de 600 manuscritos conhecidos, e mesmo assim é ensinada como verdade literária incontestável nas universidades. Então, por que o Novo Testamento incomoda tanto? Talvez porque ele não apenas conta uma história, mas propõe uma transformação. Não basta ler, é preciso escolher um lado, e isso, para muitos, é desconfortável. Gibson entende bem esse desconforto. Ao produzir A Paixão de Cristo, ele enfrentou críticas ferozes. Foi acusado de tudo. Disseram que estava sendo violento demais, realista demais, fiel demais ao que o texto dizia. Mas era exatamente esse o ponto. Mostrar o que foi escondido. Mostrar o custo do amor que transforma. Por trás de tudo isso, há uma pergunta que ressoa. Por que tantas forças se unem para tentar apagar esse homem? Por que Jesus ainda é tão perigoso para o sistema, mesmo depois de 2 milênios? Talvez porque, no fundo, mesmo os que dizem não acreditar,
Sentem que há algo ali que desafia o que o mundo nos ensinou a venerar: poder, ego, controle, domínio. Jesus, por sua simples existência, vira tudo isso de cabeça para baixo. A essa altura do roteiro, você já percebeu que a história de Jesus não é sustentada apenas pela fé. É sustentada por fatos, por nomes, por pedras, por ossos, por tinta antiga escrita à mão. É sustentada por mártires, por perseguições, por reconstruções arqueológicas e por testemunhos preservados com rigor. E o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Porque agora entraremos numa dimensão ainda mais profunda, o impacto espiritual, emocional e social que essa figura exerce até hoje, mesmo em corações céticos e intelectualmente preparados. E é aí que muitos, mesmo sem querer, percebem que não estão apenas diante de um homem, mas de algo ou alguém que transcende o tempo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like para ajudar a gente a crescer. Comenta aqui embaixo uma palavra ou frase que chamou sua atenção e mostra que você ficou até o final do vídeo.